Então, bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast da Paróquia de Cascais. Estamos neste caminho quaresmal, cerca de metade da etapa já foi percorrida, pelo menos nos dias, pelo menos no calendário. Ainda falta mais esta última volta para podermos celebrar todos juntos a alegria do Senhor ressuscitado. Este podcast, hoje havemos de falar sobre uma proposta que o Santo Padre fez a toda a Igreja, particularmente a todas as conferências episcopais, de todos os bispos se associarem a um ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria para pedir a paz na Ucrânia e na Rússia. Já lá vamos. Padre Mendo, que outros passos mais pequeninos ou mais próximos é que nós aqui na Paróquia de Cascais temos feito nestes últimos dias, nestes últimos tempos? Então, têm sido tempos algo cheios. Tivemos cá a Cruz do COD, que tem passado pelas paróquias todas, e incluindo, claro, aqui em Cascais, que teve desde o dia 17 até ao domingo passado. E, portanto, tivemos uma data de coisas esta semana. Foi uma semana que não parou, além dos funerais já habituais e de batismos, casamentos. Sim, começou a época dos casamentos. No dia de São José tivemos o primeiro casamento do ano. O primeiro casamento do ano. Sim. Além de ser dia de São José, dia do pai já. Depois no meio disto tudo também eu fiquei sem voz, portanto o padre não ficou sobrecarregado, que não dava para fazer padre sem voz, como é que é possível? Por acaso é algo que nunca tinha acontecido. Um descanso. Uma pessoa chega e não consegue, fala e não consegue acertar qual é que é o tom, ou saía muito alto ou saía muito baixo. Sim, nós ouvimos alguns comentários lá nas transmissões que fazíamos das celebrações, dizer que o microfone estava avariado, por isso não se ouvia bem, tanto só ouvia grave como agudo, como não se ouvia de todo. Mas pronto, foi só na via sacra. Sim, não era bem o microfone, era mais o altifalante daqui para fora, que esse sim estava avariado e do nada, foi assim a meio do dia e pronto, e cortou. Portanto, lá o Padre Nuno teve a substituir depois a celebrar mais uma missa, mais uma data de coisas. Mas assim, algum aspecto, alguma coisa que queiras destacar? Tu também és o padre que acompanha assim também a nível vicarial este serviço, este movimento da juventude, e por isso aqui também na Paróquia de Cascais tiveste essa atenção mais próxima. Assim, algum aspecto de... Tivemos uma data de coisas. Isso eu sei. Começámos logo no dia 17, em que já é habitual, sempre a terceira semana de cada mês, temos cá uma noite de oração das equipas de jovens de Nossa Senhora. Às quintas-feiras. E então esta noite foi especial. São sempre noites abertas, portanto quem quiser, sendo das equipas de jovens ou não, pode aparecer. Mas desta vez foi especialmente inclusiva. Porquê? Porque vinha a cruz do COD e foi o dia em que chegou cá à paróquia. Uhum. E portanto foi uma noite especial, em que a própria noite de oração foi sobre o tema que foi acompanhando a cruz cá na Vigararia, que teve o tema que era como, seguindo o exemplo de Abrão, que sai da sua terra e vai para a terra prometida. Também nós, assim por onde a cruz ia passando, este era o mote, não é? Vamos sair da nossa terra, vamos levantar-nos do sofá e vamos então caminhar até à terra prometida. Começámos logo com essa noite de oração, que estava com mais gente do que é habitual, como era de esperar, que é sempre uma coisa simples. Tem uma pequena meditação dada pelo padre assistente, que é o padre Bernardo Trocado. Depois tem o tempo de adoração, com pontos que vão sendo dados para meditar, e depois confissões, enquanto há adoração eucarística. Uma coisa simples, todos os meses que acontece. Foi assim que abriu a nossa visita da cruz cá à paróquia. Sexta-feira foi dia de escolas, começou por ir a algumas escolas católicas aqui da paróquia, foi à Cairos, foi às Salesianas, a umas e outras, e no fundo cada escola depois teve uma mini atividade com a recepção da cruz, porque no fundo a cruz quer ser um anúncio do que aí vem, para já nos estarmos a preparar para aquilo que será depois de 2023, quando tivermos cá as jornadas, quando se chegar não seja uma novidade absoluta, mas já estejamos todos ao mesmo ritmo, já estejamos todos a bater, digamos, o coração com a mesma coisa, e assim foi uma preparação. A sexta foi dia de escolas, depois acabou com um concerto que saiu aqui um bocadinho da paróquia, foi até ao Estoril, ali até ao Centro de Congressos do Estoril, onde tocaram os 4:30, os Duque Província, a Elisa, se não me engano, acho que era assim o nome da outra artista, e também... Os Lado B ganharam assim um concurso aqui com as bandas mais da nossa freguesia, por assim dizer. Exatamente, portanto houve depois um concurso para ver quem é que ia ser a quarta banda deste concerto,
E acho que foi um sucesso, correu bem, os jovens gostaram, claro. E não foi aí que tu perdeste a voz? Era suposto ser, mas depois eu pensei, já estou sem voz, agora vou ao concerto. É melhor não. É o mesmo que dizer, vou estragar o fim de semana todo. Portanto, não fui, com pena minha, ainda pensei, para ir a um concerto não é preciso falar, basta ouvir, tanto que uma pessoa nem consegue ser ouvida, mas não, depois acabei por não ir e de facto sábado já estava bastante melhor, ainda bem que não fui. E depois, domingo, tivemos uma atividade aliás, sábado ainda tivemos um arraial aqui no Parque Marchal Carmona. Tinha música, tinha bifanas, também era o dia de São José, portanto era um dia de festa. Tivemos lá também gelados de Santini e outros hambúrgueres que também ia-se fazendo. Aqui os jovens foram preparando isso. Na verdade nós não mexemos mesmo palha para isso, foram mesmo eles que fizeram praticamente tudo. Depois acabou-se com o terço que rezámos aqui à frente da igreja, junto à estátua de São João Paulo II, rezando também, claro, com esta intenção particular pela paz. E quem nos guiou nessas meditações foram os escuteiros que prepararam esse momento. Domingo foi dia de missa, claro, como sempre, e às 10 horas tivemos a cruz na missa, e seguiu depois com uma atividade organizada pelos Gomas, portanto assim os jovens do 7º até o 10º ano de cada paróquia, que conjuntamente com outros grupos da catequese e com os mais velhos também, os do JIP, a catequese dos mais velhos, foram até à paróquia vizinha do Estoril entregar a cruz. Lá tiveram um pequeno convívio, tiveram um almoço partilhado, e isso foi um bocadinho a peregrinação da cruz aqui na paróquia. Ainda bem que eu te pedi para te referires um aspecto que tocou mais, que assim ao menos falaste de tudo e agora cada um escolhe o que tu gostaste mais, foi? Foi o itinerário geral, boa. Pronto. Boa. O que eu gostei mais, não sei, foram coisas muito boas, tudo, portanto não Exatamente, não por isso é que destacaste tudo, que assim ao menos fica tudo bem sinalizado. Como às crianças, quando se pergunta, gostaste mais? Tudo. Gostei de tudo, não é? Exatamente. Sim, a maior parte das coisas boas que aconteceram a gente nem sabe. São aquelas coisas que só acontecem na vida, no coração, na vontade de cada um, e nós ainda não vimos nada, por isso vamos com certeza ver depois a seu tempo esses frutos que estes pequenos sinais podem deixar. Aliás, essa também é boa parte da nossa motivação para fazermos todas as coisas, é isso, é que Nosso Senhor aproveite, multiplique, distribua como bem entender, e se bem entender. E que depois que ele faça dar fruto como quiser. Exatamente. Não somos nós, somos só instrumentos nas suas mãos. Então, e uma das coisas que hoje também tem essa marca, que é a nossa oração, que possa também dar fruto, e fruto a seu tempo. Aliás, há muitas coisas que só nas mãos de Deus, ou só das mãos de Deus, é que nos podem vir, é que nos podem alcançar, nomeadamente esta situação de guerra e de conflito que acontece ali na Ucrânia e na Rússia, todas aquelas regiões e motivações. Nós estamos aqui, o que é que podemos fazer? Pouca coisa, não é? Ajudar, acompanhar, acolher quem de lá tem que fugir para salvar a sua vida, mas com certeza também para melhor fazermos isso, a nossa oração. Os bispos de rito latino católicos da Ucrânia pediram ao Santo Padre, no início deste mês de março, que também recordando a inspiração e a mensagem que Nossa Senhora deixou aqui aos pastorinhos em Fátima, pudéssemos replicar também esse ato de uma oração comum de toda a Igreja, da Igreja Mundial, um ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, também para que por ela Deus nos alcance e nos conceda este dom da paz verdadeira e duradoura. Explica-nos lá exatamente o que é que vai acontecer e depois o que é que significado é que isto pode ter, este gesto da consagração. Quando é que é e como é que é, em primeiro lugar? Então, o Papa convidou-nos a todos a tomar parte, cada um na sua função, não é? Nesta consagração que vai haver da Rússia e da Ucrânia, que vai ser sexta-feira, dia 25 de março. Que é dia da Anunciação da Nossa Senhora, não é? Exatamente, que é a festa da Anunciação do Anjo Nossa Senhora. Cá em Portugal vai ser às 4 horas da tarde, vai ser às 5 horas de Roma. Ou seja, é mesmo para estarmos mesmo unidos até mesmo no minuto certo, não é? Na hora certa. Sim, portanto, que nessa hora, se nós pudermos, então unirmos em oração de uma forma especial, então por esta intenção da consagração. E o que é? No fundo, é uma entrega especial ao Imaculado Coração de Maria destes dois países.
da Rússia e da Ucrânia. Cá em Portugal virá também um delegado especial do Papa, o cardeal, vamos lá ver se eu digo isto bem, Krajewski, exatamente, que é o esmoleiro do Santo Padre, que vem fazer à mesma hora, mas aqui em Fátima, aquilo que o Papa vai fazer em Roma, que é no fundo consagrar estes dois países ao Imaculado Coração de Maria. Sim, soube agora há pouco que nessa oração em Fátima, e até porque também para unir o tema inicial assim, da nossa conversa, vão estar os símbolos das jornadas que estão em peregrinação já aqui pelas dioceses portuguesas, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, e que neste momento estão na diocese da Guarda, mas que nesse dia, nessa sexta-feira, vão chegar lá na quinta-feira à noite e depois vão ficar lá para sexta-feira, vão estar também como um sinal de que os jovens inteiros, os jovens do mundo inteiro, também nesta caminhada para as jornadas, querem que haja paz, até para podermos todos participar em comunhão nessas Jornadas Mundiais da Juventude em agosto de 2023. E assim vai ser então. Mas então a grande pergunta é como é que nós vamos celebrar isto, em que é que isto vai consistir, o que é que significa esta consagração da Ucrânia e da Rússia, não é? Que é o que nós estamos agora a passar, ou aquilo que vai acontecer esta sexta-feira. Bem, isto aqui faz parte de uma história mais ampla, como dizia o Papa Nuno há pouco, que a consagração da Rússia foi algo que já tinha sido falado em Fátima, logo em 1917, nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, e que naquela aparição de julho, que é aquela aparição onde se diz que foi revelado o segredo de Fátima. Antes diziam que eram os 3 segredos, mas na verdade era um segredo em 3 partes, que essas 3 partes, não vamos agora entrar neles, mas assim só enumerá-las. Por um lado é aquela visão do inferno que tiveram os pastorinhos. Por outro lado é esta parte que agora vamos falar, que é a consagração ao Imaculado Coração de Maria e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Depois a terceira parte desse mesmo segredo é a visão que também tiveram de uma igreja peregrina e mártir. Portanto, insere-se nestas visões que tiveram, de facto, nas aparições de Fátima, que tiveram os pastorinhos, e nesta questão principal que Nossa Senhora falou também, da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Portanto, nesta segunda parte do segredo, vemos Nossa Senhora que pede, então, aos pastorinhos, que iria depois, então, pedir a consagração da Rússia. Isto tem dois momentos. O primeiro, de facto, 13 de julho de 1917, nesta aparição, onde Nossa Senhora diz que vai acontecer uma data de catástrofes, que virá a guerra e que era preciso, então, estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria para evitar essas catástrofes todas, e que diz depois no fim que para impedir, portanto, aquilo que iria acontecer, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Depois diz: se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas, mas por fim o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedida ao mundo algum tempo de paz. Isto é a mensagem que Nossa Senhora faz aos pastorinhos na aparição de dia 13 de julho. 13 de julho, 1917. Sim. Isto é tirado tal e qual das memórias da irmã Lúcia, em que relata no fundo a experiência que teve, e pronto, isto foi então a 13 de julho de 1917. Sendo que depois, uns anos a seguir, quando a irmã Lúcia já estava em Tui, portanto que já era, se não me engano, já era freira Doroteia, e depois estava em Tui, depois Nossa Senhora veio dizer, não é, que nós ouvimos há pouco, que Nossa Senhora disse que iria pedir a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Em 1917. Em 1917. Depois, em 1929, a 13 de junho, diz que é chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por este meio. Portanto, veio dizer, olha, aquilo que eu tinha dito é agora, não é? Agora é o momento. Então o que é isto de consagrar? O que é que Nossa Senhora pediu para consagrarmos a Rússia, neste caso a nossa oração na próxima sexta-feira, consagrar a Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria? O que é que a gente está a pedir nesta oração? Então é assim, antes de mais nós somos todos consagrados, todos os batizados,
de certo modo, nós somos, é uma entrega de amor que é dada. E nós, enquanto batizados, fomos, digamos, postos de parte, fomos entregues a Deus, porque sim, os nossos pais ou nós mesmos, se fomos batizados já em adultos, quiseram então entregar-nos, pôr-nos de uma forma especial nas mãos de Deus por uma questão de amor. Portanto, a consagração é uma entrega especial de amor, que se dá a vida toda, e que é como se fosse um ato de amor para cumprir toda uma vida. Ou seja, é como se eu pegasse em toda a minha vida, passado, presente, e quisesse então dizer, olha, sou teu, entrego-te a minha vida. No fundo é como aconteceu um bocadinho com os pastorinhos em Fátima, que quando Nossa Senhora perguntou, quereis oferecer-vos a Deus? Eles disseram, sim, queremos, não é? Então, no fundo, nós entregarmos-nos de uma forma especial. E o que nós fazemos, então, ao consagrarmos a Rússia e a Ucrânia, estamos a pedir, então, a Nossa Senhora, dizer, olha, entregamos-te estes 2 países, olha-os com um amor especial e, sobretudo, leva-os àquilo que é mais importante, que é levá-los até Jesus. E, portanto, no fundo, a consagração é um convite, é uma ação de Deus que, lá está, que depois nós abrimos a Deus, entregamos a Deus e Deus toca-nos, transforma-nos naquilo que é o mais profundo do nosso ser. Isto para quê? Para que depois sejamos mais dóceis ao Espírito Santo e abertos à graça. Claro que isto não é magia, temos de nós querer, não é? Temos de o fazer, mas ao menos estamos a pedir assim, uma graça especial para que, então nós possamos abrir a nossa vida, que Deus nos toque e transforme a partir de dentro. E no fundo, é isto que se está a pedir esta sexta-feira, aliás, como já aconteceu um pouco no passado. Então, porque, como eu dizia há pouco, então em 1929 veio então a Nossa Senhora a dizer que era chegada a hora então de Santo Padre consagrar a Rússia, e depois há assim uma longa história de coisas que foram acontecendo a seguir a isso, que no fundo foram passos até esta consagração mesmo da Rússia. Quando Lúcia, a partir daquele momento em que Lúcia teve esta mensagem de Nossa Senhora a dizer que era chegada a hora, ela depois não parou. Portanto, insistia com o confessor, insistia com o bispo de Fátima, de Leiria Fátima na altura, para então fazer essa consagração. Ia chateando, porque claro que nós hoje em dia as coisas são fáceis, que temos internet, temos comunicações rápidas, mas na altura, não só por causa da falta de comunicação, mas de comunicações fáceis, mas também da forma de ser na altura, não é que era difícil uma pessoa chegar, digamos, ao Santo Padre, chegar aos bispos e tudo mais. As coisas iam demorando, mas havia assim 2 condições desta consagração que Nossa Senhora veio falar, que já dissemos há pouco. Primeiro, era que a Rússia devia ser mencionada explicitamente, ou seja, queremos consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, e que depois, por outro lado, o Papa devia fazê-lo em união com todos os bispos. Ou seja, era preciso haver uma certa colegialidade, ou seja, o mundo todo estava a consagrar isto, a Rússia, não é, ao Imaculado Coração de Maria. Isso em 1929 não era assim uma coisa assim tão habitual, tão comum. E nem sequer tinha havido Concílio Vaticano II nem nada, por isso não... Nada depois, portanto foi mesmo assim uma coisa que era pouco usual e era difícil também, porque estamos nesta altura 29. Pronto, não estávamos propriamente na guerra, mas não havia grandes meios para comunicar facilmente. Mas era de facto uma novidade. Era a Nossa Senhora a pedir aos bispos todos para se unirem num ato de consagração. Sim. Era uma novidade. Sim, e a irmã Lúcia, se é certo que imagino eu que as crianças às vezes têm uma lata descomunal, não é? Por isso dizem o que têm a dizer. Sim. Porque não tem assim muita cerimónia, não tem muita consciência, mas ela era uma jovem, tinha 23 anos, para aí, 22, 24, andava por aí, por isso se calhar ela continuava muito audaz, não a fazer a sua vontade, e porventura até a vencer muitas das suas timidezes, não é? Já teria muito maior fragilidade humana para fazer esse convite ao Papa e a todos os bispos do mundo para fazerem uma oração, não é? E uma oração de uma determinada maneira. Ela que de política devia saber zero, não é? Ela que ideologias políticas ou humanas ou o que seja, devia conhecer ainda menos, não é? Mas recebeu este mandato, esta recordação de Nossa Senhora e era-lhe fiel, e por isso já tinham passado 12 anos, não é? das aparições em Fátima, e agora estava nesta missão. Mas de 1929, quando é que houve mesmo a consagração? Então, depois as coisas foram demorando algum tempo, não é? Não chegaram logo ao Papa.
houve algumas coisas que foram acontecendo. Os bispos de Portugal depois também se uniram para consagrar o país ao Imaculado Coração de Maria e tudo mais. Mas, assim, digamos que vamos passar um bocadinho por cima de tudo que foi acontecendo, senão não saímos daqui. Mas a primeira coisa solene que houve, a primeira consagração solene, assim, que podemos dizer, olha, isto aqui foi feito por causa de Nossa Senhora, por causa desta mensagem de Fátima, foi a 7 de julho de 1952, em que o Papa Pio XII, portanto 52, já tinham passado assim uns bons anos, numa carta, uma encíclica Sacro Vergente Anno, que diz o seguinte, e vou passar a ler. Papa Pio XII. Papa Pio XII, sim. Sabias uma coisa, já agora enquanto estás a ver a citação? Sim. O Papa Pio XII foi ordenado bispo, sabes em que dia? Qual? 13 de maio de 1917. Continua, vá. Sim. Então diz assim o Papa nesta carta do Sacro Vergente Anno, uma carta apostólica, de 7 de julho de 1952. Diz, e nós, para mais facilmente serem ouvidas as nossas e as vossas orações e súplicas, e para vos darmos esta singular prova da nossa particular benevolência, assim como há poucos anos consagramos todo o género humano ao Imaculado Coração da Virgem Mãe de Deus, isto lá está porque já tinha feito uma consagração antes de todos os homens, não tinha sido só da Rússia, nem nada mais. Assim, assim agora, de modo especialíssimo, dedicamos e consagramos todos os povos da Rússia ao mesmo coração imaculado, na segura confiança de, com o poderosíssimo patrocínio da Virgem Maria, se virem a realizar o mais breve possível os votos que nós, bem como todas as almas boas, fazemos pela verdadeira paz, pela fraterna concórdia e pela liberdade de vida a todos e, em primeiro lugar, à Igreja. Portanto, nesta carta apostólica, o Papa estava, de facto, a consagrar a Rússia. Isto é um ato de consagração, assim, claro, explícito, que não há assim grande volta a dar, e é pela paz também, não é? Como Nosso Senhor disse, consagram-se para não ter a paz, não é? Mas é uma carta do Papa, ponto. Ou seja, não foi um ato de todos os bispos. Esse foi o ponto. É que nós, como vimos, é preciso duas condições: mencionar-se a Rússia explicitamente e estar em união a todos os bispos. E quando se foi perguntar à irmã Lúcia se já tinham sido cumpridas as condições que Nossa Senhora disse, ela diz que não. Diz que não, porque de facto era preciso ser em união com todos os bispos do mundo, e aquilo demorou tempo a chegar a toda a gente, e portanto, no fundo, não deu para que todos os bispos estivessem unidos a esse ato de consagração. Atenção, em 1952 já a irmã Lúcia tinha 44, 45 anos. Mais ou menos a minha idade. Sim. E recebeu este convite quando tinha 11. Sim. Pronto. Depois, portanto, aqui não foi cumprido, segundo o que dizia a irmã Lúcia. Depois temos um segundo momento. É engraçado, aqui um parênteses, só para não podemos entrar em tudo, mas no Concílio Vaticano II, a única revelação assim privada que foi mencionada foi Fátima. E foi também com este intuito, no fundo, de entregar então o concílio e tudo mais na Nossa Senhora. Mas depois, então, como vem aí depois a passar, quem está a ver o vídeo, dia 13 de maio de 1982, em Fátima, o Papa João Paulo II, já depois de sofrer um atentado, depois de ter começado digamos assim, a vasculhar tudo aquilo que dizia respeito a Fátima, porque identificava-se como aquela parte do segredo, que não vamos falar agora, mas que dizia que aquele bispo vestido de branco que caía, ele identificou-se com ele mesmo. Depois disso tudo, ele vai a Fátima no dia 13 de maio de 1982 e renova a consagração que tinha sido feita pelo Papa Pio XII. Sim, então aí 30 anos depois, em Fátima. Sim. E o que é que dizer, irmã Estavas Lúcia? lá? 82, eu não existia ainda, pá, só no sonho de Deus, mas vá. E que rico sonho que ele estava a Sim. ter. Sim, mas eu pequenininho acho que estava lá, já não me lembro, que eu tinha pai na altura 4 ou 5 anos, mas acho que estava por lá. Pelo menos em coração e atenção lembro-me de algumas coisas. Então, bom, Mas quando fazem essa oração, sim, e ias a dizer que a irmã Lúcia, o que é que a irmã Lúcia diz? deve ter dito já, em 82, ela já devia ter cerca de 70 anos, por isso já devia estar mais à vontade e desbocada, já dizia bem o que lhe apetecia, e deve ter dito ao Papa João Paulo II, que adorava, como é óbvio, mas que ele não tinha feito nada daquilo que Nossa Senhora tinha pedido. Então, exatamente, ela diz que não. Porquê? Porque a Rússia foi mencionada de forma indireta e os bispos também foram avisados de uma forma tardia, pelo que não se puderam associar. E pronto, portanto, não tinha sido feito bem aquilo que Nossa Senhora tinha pedido. Então, e depois o que é que aconteceu? Ainda há mais um terceiro momento, não? Depois, logo a seguir, no dia 8 de dezembro de 1983,
o Papa escreve uma carta onde convida todos os bispos a renovar a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Isto vem a acontecer no dia 25 de março de 1984, em Roma, diante de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E lá. Está tudo ligado. E o que é que diz a Irmã Lúcia? E em princípio, desta vez, eu acho que a terceira foi de vez. A terceira, ela já disse que sim, disse que já tinha sido cumprido. Então, o que é que aconteceu mesmo? Estavam todos em Roma? Muitos que se associaram a Roma, sim. Portanto, mas estavam muitos em Roma também, já na altura, ou não? Porque aquilo tinha sido, em 83 foi o ano santo da redenção, em 84 deve ter sido o ano da família, acho eu, e por isso devia ter havido o sínodo ou uma coisa assim parecida, em que estavam muitos bispos em Roma na altura, e devem ter feito também essa oração, mesmo na Praça de São Pedro, além de que, com certeza, que o Papa, agora já também com outros meios, sim, não digitais, mas tecnológicos, também deve ter proposto aos bispos do mundo inteiro a associarem-se nessa mesma oração. Coisa que vai acontecer agora outra vez, não é? Sim. Por isso, a Irmã Lúcia não é mais papista que o Papa, e por isso, se houve essa intenção, houve essa nomeação, como é que foi? Houve a referência direta e explícita à Rússia? Aí é que está o ponto que depois leva a alguma controvérsia nos dias de hoje, não é? Não esqueçamos que o muro de Berlim não tinha caído em 1984, não é? Ainda estava, e não nos esqueçamos que o Papa João Paulo II era o Karol Wojtyła, que era polaco e tinha vivido boa parte da sua vida lá depois desta chamada cortina de ferro, não é? E por isso havia ali uma tensão grande, até mesmo com os seus conterrâneos, não é? De origem, por isso o Papa João Paulo II nunca se deu 1 milímetro, mas também sempre foi muito diplomata no trato e no acompanhamento com as pessoas de leste e de convicções ateias, não é? Sim. Mas o que é que aconteceu então? O que é que o Papa João Paulo II fez? Na prática ele fez a consagração de uma forma muito parecida com aquela outra de uns anos antes, portanto de 2 anos antes, aliás 3, mas mudou um bocadinho as coisas, mudou assim ligeiramente algumas palavras, mas também não foi dito assim a Rússia explicitamente, mas a Irmã Lúcia, que digamos que é a intérprete de toda a mensagem de Fátima, que foi acompanhando, portanto ela disse que sim, disse que já tinham sido as coisas cumpridas de acordo com a vontade de Nossa Senhora, e que depois escreveu mesmo um livrinho, que nós vamos passar aí no final, mas que se chama Como é que eu vejo a mensagem, portanto, da própria Irmã Lúcia. Mas ela não acabou esse livrinho, foi apenas algumas aparições, não foi? Já li esse livro há muito tempo. Ela vai comentando assim cada parte da mensagem. Mas acho que acabou por não completar. Sim. Aqui eu acho que esse texto é um bocadinho, pediram à Irmã Lúcia que interpretasse, não é? Sim, já ela tinha escrito as memórias, tinha dito basicamente o que é que tinha acontecido, não é? Logo quando era muito miúda, e agora já de idade avançada, lá a Madre Superiora sugeriu-lhe que ela relesse essas memórias e as interpretasse. À luz da experiência e da história que foi acontecendo. Sim. Eu lembro de ler isso quando era, não sei se era seminarista. Quando é que isso saiu? Foi em que ano? Mas aqui acho que já foi para aí no ano 2000, para aí, não? Para aí já foi uma coisa, já tem 2006. Então já era padre. Portanto já cá não estava a Irmã Lúcia também, quando saiu. Mas o que ela diz é que de facto, olhando para os frutos e tudo o que tinha acontecido, e quer dizer, ela mesma, pronto, nós não sabemos bem, mas ela ia dizendo que ia tendo também confirmações de Nossa Senhora, e as aparições não acabaram simplesmente assim de repente, mas tinha uma certa ligação especial com Nossa Senhora, e diz que sim, diz que as coisas foram feitas de acordo com a vontade de Nossa Senhora, ainda que mais uma vez, vamos a ver as palavras concretamente, não estava lá dita Rússia. Há quem diga que o Papa disse baixinho, ou bem, não sabemos bem, mas que a Irmã Lúcia, que é a intérprete, disse com o coração. Mas... E há aqui uma ligação também engraçada, não é? Do 25 de março. Foi no dia 25 de março de 1984, também uma solenidade. A solenidade primeira ou segunda, a primeira é da Imaculada Conceição, mas a segunda será da Anunciação do Anjo, por isso a Concepção de Jesus, no seio virginal de Maria, e por isso nesse dia, hoje passado, quase 40 anos, 38 anos, no mesmo dia, o Papa vai fazer o mesmo ato de consagração. Vai fazer o mesmo ato de consagração, tal e qual. E só digamos aqui para rematar aquilo digamos desta de 84, que é que disse então a Irmã Lúcia quando se comentava isto da consagração, não é? Que já dizia que tinha sido. Então, quando ela está a comentar isto lá está da visão de julho e o que é que queria dizer então com a Rússia, e ela diz que pronto, de facto foi feito, e que, olhando para os frutos, só um cego é que não consegue ver o que é que aconteceu depois. Foi de facto o desabar do Império Comunista,
Império, como quem diz, a União Soviética que foi-se destruindo, uma escalada de violência que foi acalmando também. Agora não encontro a passagem, mas também não é relevante. Era só para dizer, de facto, no ver dela, sim, de facto, tudo tinha sido cumprido nesta consagração de 84. Agora, esta consagração surge no contexto de uma guerra, não é? Que nós estamos na Ucrânia, e que vemos, vou passar aqui também uma imagem logo do início desta, não é esta aqui, que isto é o slide, mas logo no início, quando começou a guerra, começou-se a ver também na Praça de São Pedro pessoas assim com faixas a dizer: consagra agora a Rússia e a Ucrânia, então é Imaculado Coração de Maria, fazer este ato de amor, de entrega destes países, pedindo a paz, no fundo. Como Nossa Senhora Fátima já tinha dito para consagrar-se a Rússia, então olha, vamos lá consagrar outra vez, não há problema nenhum, pode sempre renovar as consagrações. Agora aqui também só um parênteses, nas consagrações a Nossa Senhora que vamos ter cá na paróquia também agora daqui a uns meses, e que se faz um pouco por todo o lado, também há o ato da renovação, não é? Portanto, mesmo se já foi feita a consagração da Rússia, não há problema nenhum, pelo contrário, em ir renovando, é voltar a dizer um sim ao amor, um sim a dizer: Senhor, estamos aqui disponíveis para que possas vir e transformar-nos a partir de dentro. Portanto, muita gente começou assim, e além disso os bispos, como estava a dizer o Padre Nuno há pouco, os bispos lá da região voltaram então a pedir para que isso acontecesse. E então, vai ser uma renovação deste amor, não é? Desta consagração. De certo modo vai ser bom porque vai acabar com alguma divisão sobre esta questão, porque muita gente dizia: então, a Rússia não foi dita explicitamente. E já vimos que de facto, assim, claramente não foi, mas a irmã Lúcia, que até intérprete, dizia que sim. Portanto, quem somos nós para estar a dizer como é que as coisas devem ser ou não ser? Agora vai ser explícito, mas depois também pode haver aquela referência que se calhar não foi exclusivamente. Já agora é Ucrânia e Rússia. Mas pronto. Mas, problemas podemos sempre arranjar problemas, exatamente, não é? Mas para todos os efeitos, pronto, vai ser então consagrada a Rússia e a Ucrânia, e vai ser assim um ato, digamos, solene, não é? Que vai todo o mundo. Agora, de facto, a guerra, uma coisa que tem é que põe toda a gente a rezar, não é? E vemos que, de certo modo, une o mundo a ver grandes tragédias, não é? Põe-nos em conjunto a rezar. E lá está, no meio de tanta tragédia, vemos coisas bonitas como o acolher dos refugiados, e também este voltar-nos para Deus, não é? Perceber que nós não somos todos poderosos, não somos capazes de fazer tudo aquilo à nossa maneira, mas precisamos de Deus, não é? E que Deus é que pode resolver os grandes problemas, não somos propriamente nós que conseguimos resolver tudo exatamente como queríamos. E portanto, para isso podemos associar este ato de consagração. Nós individualmente, ainda que não sejamos bispos, não é? Vai ser, acho que vai ser muito mais fácil do que em 1984 ou 82 ou 1952, não é? Qualquer um de nós no sítio onde está com um telemóvel consegue ver tudo, consegue ver desde o Vaticano, de certeza, não é? Vai ser transmitido, de certeza. Sim. E depois também aqui pelos nossos canais assim mais portugueses ou mais eclesiais também hão de fazer essa transmissão, mesmo de Fátima, não é? Por isso, claro, nós não sabemos bem quem é que vai transmitir, mas qualquer pessoa, até se calhar nós, se for fácil, pegamos aqui no nosso Facebook da paróquia e transmitimos tranquilamente, fazemos o link direto do Santuário de Fátima, sim, e ao lado de Roma, e sim, assim segue. Sim. Mas para isso, eu acho que para nós nos associarmos a isto, quer dizer, se tem alguma ligação à mensagem de Fátima, então podemos rezar o terço também, não é? Pedir o terço pela paz, como Nossa Senhora pediu em Fátima, não é? Para rezar todos os dias, não é? Todos os dias o terço pedindo a paz, não é? A paz que não é só a paz no mundo inteiro, mas também nos dá paz ao coração, não é? Quando nós rezamos, estamos a abrir uma janela para Deus na nossa vida, e claro que também nos pacifica a nós. Portanto, rezar pela paz, pedir então por todos estes que estão a sofrer com isto, não é? Quer dizer, todos os dias vemos notícias escabrosas que nos fazem sofrer, olhando para aquilo e como é que é possível, não é? Como é que é possível nós fazermos, nós homens, não é? Tanto mal com a guerra e tudo mais. Portanto, rezar, não é? Unirmos a rezar. Há quem esteja a fazer também como é que se diz, novenas de preparação, como fazemos para o Natal e assim para os momentos altos, para preparar este momento. E pronto, e pedir a paz, que de facto é um dom importantíssimo e essencial. Pois, além disso, neste dia, o Papa Francisco, logo no primeiro ano do pontificado, sugeriu, instituiu, não sei, assim, uma coisa que
que são as 24 horas para o Senhor, ou jornadas de oração para o Senhor. Depois cada um diz como quiser, né? Mas há muito aquela imagem de um dia inteiro dedicado a... E ele escolheu a sexta-feira da semana 3 da Quaresma. Por acaso este ano coincide, o dia 25 de março, dia da Anunciação do Anjo a Nossa Senhora, coincide com a sexta-feira da semana 3 da Quaresma, que é basicamente metade do tempo da Quaresma, que nos leva desde a quarta-feira de cinzas até à celebração da Páscoa, e por isso é assim quase como que se isto fosse uma volta assim num estádio, assim numa prova de atletismo, né? Era o sininho a dizer, olha, a última volta, por isso atenção, agora é para dar tudo. Por isso nesta sexta-feira, dia também em que nós recordamos a crucifixão e morte de Jesus, nós podermos consagrar-nos de uma forma ainda mais inteira e mais completa a este diálogo, a esta abertura a Deus e aos seus dons, à sua graça, e temos mais este motivo, temos mais este motor, né, para cada um individualmente, mas também em comunhão com toda a Igreja, a rezar e pedir para alcançar de Deus este dom da paz. Pois nesta sexta-feira, dia 25 de março, nós aqui na Igreja começaremos com a Via Sacra, como é habitual às sextas-feiras da Quaresma, de manhãzinha cedo, às 9h15 da manhã, sim. E depois temos a missa. Nesse dia também vamos ter uma missa também com as crianças daqui da escola, não é? Da escola de Nossa Senhora da Assunção, ali das Salesianas, já estava combinado, já estava marcado. Que é uma maneira também delas se associarem este dia de mais atenção à oração e à consagração a Deus. E depois continuaremos em adoração perpétua ou contínua do Santíssimo Sacramento, e com certeza que ali às 4 horas da tarde haveremos de ver qual é que é a melhor forma de, diante do Santíssimo, podermos associar-nos também à consagração. Ou ouvirmos mesmo o ato de oração do Papa Francisco, ou darmos uma pagela com a oração da consagração. Logo vemos qual é que é a maneira mais simples e mais fácil de qualquer pessoa que esteja na Igreja, diante do Santíssimo Sacramento. Porventura é melhor do que estar diante de uma televisão, mas quando qualquer pessoa que esteja na Igreja diante do Santíssimo possa também associar-se o mais possível. Quanto mais não seja, o sino vai tocar às 4 da tarde, por isso é muito fácil. Se quem estiver assim distraída, se o sino tocar às 4 da tarde, já sabe que é essa hora na Praça de São Pedro e também no Santuário de Fátima, bem como no mundo inteiro, os bispos estarão unidos a fazer a mesma ato de consagração. E depois temos também a Via Sacra às 6h30, antes da missa das 7h15, e depois mais um tempo de oração individual ou de alguns grupos aqui da nossa paróquia que se queiram organizar até à noite, até às 10h30 da noite. Por isso vai ser um dia naturalmente dedicado a Nosso Senhor, coisa que procuramos fazer todos os dias 23. Às vezes têm acontecido estas nuances criativas de Nosso Senhor, e a gente vai correspondendo àquilo que Ele quer. E associamos àquilo que a Igreja no geral também vai fazendo. Exatamente. E assim, antes de terminar, só queria passar aqui, ler uma pequena passagem do Papa, aliás, na altura Cardeal Ratzinger, sobre estas consagrações, não é? Que parece um ato tão pequenino, não é? Que vamos consagrar, ok, isso vai parar tanques, vai parar montanhas. Às vezes podemos nos perguntar, será que a nossa oração vale mesmo a pena? Podemos às vezes cair um bocadinho nessa questão. E diz assim o Cardeal Ratzinger: parece-me que o nosso maior erro é o de pensarmos que só as grandes ações económicas e políticas podem transformar o mundo. É tentação, mesmo entre os cristãos, de pensar que a oração não tem muito valor. Ora, aqui em Fátima ouvimos falar de coisas escondidas, a conversão, a oração e a penitência, que parecem não ter nenhuma importância política, mas que são coisas decisivas. São as formas renovadoras do mundo. Está o Cardeal Ratzinger a lembrar-nos então que de facto parece que não vale nada o que fazemos, mas pelo contrário. Deus ouve aquela oração da viúva, do pobre, está atento a isso tudo. Aliás, o Cardeal Ratzinger é conhecido pela sua racionalidade, não é? Pelo uso sublime da razão humana para procurar não só compreender, como dizer estes mistérios de Deus. E o Cardeal era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé na altura em que foi revelado aquela terceira parte do segredo, coisa que tu falaste agora no princípio do nosso programa, e imaginamos dizemos nós, se não foi ele que escreveu, se calhar não deve ter sido, mas
foi ele que corrigiu e confirmou e que assinou, não é? E por isso era também da sua palavra. E eu lembro, isto é um bocadinho de cor, eu também estava lá em Fátima, nessa altura também já devias, não, ainda tinhas 10 anos. E no ano 2000, não estava também. Mas nessa lembro de altura, ver na televisão assim de relance, mas não me lembro muito mais. Mas eu lembro de estar lá e pronto, já tinha capacidade de memória, de uma certa compreensão e fiquei com esta ideia, se calhar depois podem ler melhor na internet, mas era do género dizer que a oração, foi o poder da oração que fez com que a mão da mãe, não é, desviasse aqueles milímetros da bala cujo atentado o Papa João Paulo II se livrou e venceu, e ele próprio faz essa leitura cristã de que foi Nossa Senhora em Fátima no dia 13 de maio, não é? Essa referência também de circunstâncias e do calendário, mas foi Nossa Senhora que o libertou da morte. E o cardeal Ratzinger diz que foi o poder da oração. Ou seja, a mesma mensagem de Nossa Senhora, que estamos a falar de 65 anos antes, ou 64 anos antes, tinha dito que o Papa havia de cair, né? Havia de morrer, sem ela saber, a irmã Lúcia, o que é que isso significava, dessa imagem. Mesmo a Nossa Senhora que anunciou isso como um segredo, foi ela também fruto da oração que ela pediu, e que estes atos de consagração contínuos, pelo menos das crianças e pelo menos dos pastorinhos, fez com que Nossa Senhora libertasse ou livrasse da morte o Papa João Paulo II. Aliás, o Papa João Paulo II dizia sempre com muita não era piada, mas com muita franqueza e com muita simplicidade de coração, a dizer, fui 4 anos de Papa e depois o resto foi dom de Nossa Senhora. Fui Papa durante uns tempos, o Papa segundo as lógicas e as escolhas dos homens, o resto foi Nossa Senhora. Especial, Nossa Senhora. Exatamente, sim. Então agora, antes de terminarmos... Só dizer uma coisa, Padre, que eu estava agora a reparar, que nós não explicámos um bocadinho o porquê da Rússia. Ou seja, porque é que se fala da Rússia em Fátima e qual é a relevância disto? Mais uma vez, neste livrinho da irmã Lúcia, ela é explícita, que diz, olha, fala-se da Rússia, não é propriamente o problema daquela região do mundo, que é o maior país do mundo, mas na prática é o comunismo ateu. Ou seja, esta lógica, esta forma de pensar em que põe Deus fora da equação. Portanto, não é tanto, digamos, o país em si, não é tanto a área geográfica, mas quando se fala da Rússia e dos erros da Rússia, que falávamos há pouco, é, no fundo, a lógica de pensar em que põe Deus fora completamente da equação. Sim, não está a falar de umas pessoas nem de um país, está a falar sobretudo de um modo de viver e de pensar que não é exclusivo, como é óbvio, daquele país ou daquela região ou daquela nacionalidade, mas de facto é uma maneira de, não é só de pensar, é de agir e de, se quisermos, quase até de coagir, que é depois também um movimento assim de uma certa imposição, como a gente vê, não é? De impor aquilo que é a nossa leitura da realidade e da história, e todos aqueles que não se sujeitam a isso, pronto, não há respeito. Sim, mas é isso mesmo. Ainda bem que disseste, que era para a gente não ter más ideias. Sim. E lembrarmos sempre que nós amamos os russos, amamos os presidentes russos, amamos todos. Se eu fosse como a Madre Teresa de Calcutá, dizia, não amo nada, eu amo é Jesus, ponto. E o resto vem por acréscimo. Claro. Como eu amo Jesus, então amo aqueles que Exatamente. Jesus... Amo é Jesus, eu quero lá saber do resto, nem quer saber, não é? Se a Madre Teresa era muito mais despachada nessas afirmações. Amamos os outros por amor a Jesus sempre. Exatamente. Então, para terminar, queres falar de uma forma mais clara sobre estes dois livrinhos? Tiveste a ler? Como é que foi? Sim, eu já tinha lido há algum tempo também com o meu Padre Nuno, há um bocadinho menos tempo, porque não estive no seminário há menos tempo também, mas este é de facto o livro da irmã Lúcia, onde ela própria comenta, no fundo, como é que vê a mensagem depois com o tempo todo que já tinha de vida, como é que interpretava ao longo da história, e no fundo isso também foi a fonte para este podcast em boa medida. Boa. E depois o outro livro, qual é que é? O outro é Excepcional, que é um livro da irmã Ângela Coelho, que foi apostoladora do Francisco e da Jacinta Martos. Portanto, foi ela que conduziu o processo todo dos pastorinhos até a canonização, e escreve, no fundo, uma interpretação de toda a mensagem de Fátima, que chama-se Dentro da Luz, um itinerário para compreender a mensagem de Fátima. É publicado pelo próprio Santuário de Fátima. Sim. E trata desta questão toda, portanto, da consagração da Rússia, o segredo, o que é o essencial da mensagem de Fátima. Portanto, este foi um livro que me foi oferecido, mas quem quiser de facto aprofundar a mensagem de Fátima
e indo, digamos assim, uma fonte sólida, segura, este livro é excepcional. Portanto, vale a pena ler e conhecer e perceber que é de facto uma devoção grande que o povo tem, mas é capaz de nos transformar de dentro se nós formos mesmo, digamos, à fonte e deixarmos, então, oferecer-nos a Deus como fizeram os pastorinhos quando Nossa Senhora apareceu. Boa, muito obrigado, Padre Mende, por esta nossa conversa e reflexão sobre aquilo que o Santo Padre convida toda a Igreja a fazer neste próximo dia 25 de março. Reforçar mais uma vez esta possibilidade, também até para depois esta nossa conversa ser mais interessante para quem nos quer ouvir. Nós temos ouvido feedbacks, não é, de alguns episódios que têm chamado mais a atenção. Que bom, nós vamos fazendo os possíveis, mas seria muito mais fácil para nós, muito mais simples para nós. Isso faz lembrar quando eu chegava à casa no seminário e passava lá um fim de semana ou as férias, a minha mãe perguntava-me sempre o que é que eu queria para comer, para o almoço ou para jantar, e eu respondia-lhe assim à vontade: mãe, eu não vim a um restaurante, eu venho a casa, como o que houver. E ela dizia: não, mas é muito mais fácil para mim se disseres o que é que queres, que assim escutar eu a pensar sobre isso e assim sei que estou a agradar. Na altura não percebi nada daquilo e lá queria saber, era o que me davam e bem, era sempre ótimo, não é? Mas é um bocadinho isto também, se quiserem sugerir assim um ou outro tema, uma outra questão, de uma forma mais, que a gente possa de uma forma mais imediata, ou seja, rápida, assim, perguntas, respostas rápidas, quer seja de uma coisa um bocadinho mais ponderada, de irmos buscar ao catecismo, algum texto da Sagrada Escritura, ou aquilo que é do texto do Magistério, podemos explicar um bocadinho o que é que a Igreja nos aponta como caminho de reflexão. Então aproveitem este podcast @paroquiadecascais.org e mandem para cá o que quiserem, será sempre bem recebido e bem respondido, julgo eu. Se quiserem enviar um áudio até vai ser mais divertido, que nós temos aqui um daqueles botões aqui da máquina que nunca usámos, que é esse de pôr um áudio que alguém manda e depois respondermos e ter então a voz da pessoa propriamente a fazer a pergunta. Podem pedir aí imaginem que o vosso filho pequenino vos faz uma pergunta difícil, vocês dizem: então esperem um bocadinho, gravam a pergunta e depois mandam para cá. E pronto, e assim ao menos a gente responde depois na semana a seguir ou um mês a seguir no máximo, não é? Depois vocês podem tirar esta parte também aqui do áudio e responder ao vosso pequenino. Então, muito obrigado, Padre Mende, por esta reflexão. Estamos juntos neste caminho, ainda para mais tendo Maria também como fonte de inspiração e como recordação para fazermos sempre o que Jesus nos vai dizendo, e também não estamos sós, e por isso vamos animados e entusiasmados, mesmo no meio das dificuldades. Deus há de prevalecer. Vamos a isso.